Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com muita alegria começamos mais um dia de meditação. Hoje nós estamos no dia 128, nós começamos o segundo livro de Crônicas, capítulos 1, 2, 3 e 4. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 128. Nós estamos hoje nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do segundo livro dos Reis, do segundo livro de Crônicas. No dia de hoje nós estamos observando, nós vamos começar a meditar cada vez mais a presença de um novo rei, daquele que também seria um dos principais reis de Israel, o filho de Davi, o rei Salomão. Nos capítulos de hoje, se vocês quiserem, 4 capítulos, se vocês quiserem 4 temas, de acordo com a leitura do padre, eu vejo aqui a ascensão, o crescimento do rei Salomão. Depois o pedido de Salomão a Deus, que foi o pedido que ele fez por sabedoria. Depois nós temos aqui os últimos preparativos para a construção do templo. E depois a centralidade da adoração de Deus na vida do povo de Israel. São 4 temas principais que nós encontramos aqui. E cada um destes capítulos, estes 4 capítulos, eu penso que tem 2 temas que merecem a nossa reflexão. Esse primeiro capítulo, capítulo 1 do segundo livro de Crônicas, nós temos aqui um aspecto mais espiritual. Os 4 capítulos falando sobre o templo. Padre, aspecto mais espiritual do templo, existe um outro aspecto que não é tanto espiritual? Existe sim. Tem a manutenção do templo, tem aqueles que iriam trabalhar para a construção mesmo do templo, e aqui é preciso de mão de obra estrangeira, então tem muitos aspectos. Tem um aspecto mais político, mais social, também um aspecto mais espiritual. Primeiro capítulo, segundo livro de Crônicas, nós vamos ver aqui um aspecto mais espiritual. Todos os capítulos até agora, esses 4 capítulos de hoje falando sobre o templo. Primeiro aspecto, o primeiro capítulo aqui, ele é muito espiritual. Nós temos aqui um grande diálogo de Deus com Salomão. Então o capítulo começa dizendo sobre a morte do rei Davi. Salomão, ele fica no lugar do seu pai, ele se torna o rei, e depois ele vai a Gibeon para oferecer sacrifícios a Deus. Aquilo agrada a Deus, então Deus diz a ele: Salomão, você pode pedir aquilo que você mais desejar. Pede aquilo que mais tocar o seu coração e eu lhe concederei. Então nós temos aqui a resposta do rei Salomão no versículo 10. Salomão diz assim, palavras bonitas, aqui merece bons grifos na nossa Bíblia, grifar sem medo nenhum. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e inteligência, para que possa conduzir este povo, pois quem poderia julgar um povo tão grande como o teu? Deus disse a Salomão, já que é esse o teu desejo, já que não pedistes nem riqueza, nem tesouros, nem glória, nem a vida dos teus inimigos, já que nem mesmo pediste vida longa, mas sabedoria e inteligência para julgar meu povo, sobre o qual te construirei rei, a sabedoria e a inteligência te serão concedidas. Dou-te também riqueza, tesouros, glória, como não teve nenhum dos reis que te precederam, e não terão os que virão depois de ti. E aí Salomão deixou o lugar alto de Gabaon e foi para Jerusalém, onde da tenda da reunião reuniu todo o povo de Israel. Então nós temos aqui um capítulo muito bonito, algo também que é fundante, porque foi daquele local, nós vamos ver isso mais no capítulo 2, aqui nós temos Salomão, ele com a tenda da aliança, ele está em Jerusalém, ele ouve
aquela proposta de Deus e que ele faz o seu pedido. Qual que é o seu pedido? Ele pede que ele tenha sabedoria e inteligência, não para si, mas para governar aquele que seria o povo de Deus. E aqui o capítulo 2, o padre diz que é um pouco mais político, por quê? Porque era preciso material, era preciso os meios para a construção do templo, era preciso recursos humanos e também recursos materiais. E aí, os preparativos, primeiro nós vemos os preparativos aqui no capítulo 2, primeiro deles, Salomão, com muita humildade, ele pede ajuda do rei de Tiro, aquele que era conhecido como Irã. Então ele pede ajuda do rei de Tiro, que oferece inúmeros materiais e muitos trabalhadores, pessoas extremamente competentes para a construção do templo. Então nós vimos ali primeiro livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, principalmente ali no final do primeiro livro de Crônicas, Davi fazendo toda a organização, pensando em todos os detalhes. Então nós temos a organização e aqui nós vamos começar a ter a execução. Execução que precisava também de material humano e também materiais assim gerais da natureza. E para isso, aqui acontece uma grande aliança entre o rei de Tiro, que era um povo ali próximo de Israel, e Israel. O rei de Tiro, que era Irã, se tornou um grande amigo de Salomão. E aí nós vamos ver na segunda parte aí do capítulo 2 a descrição do templo. Salomão oferece detalhes sobre o templo, incluindo as suas dimensões e os materiais que seriam utilizados no templo. Então nós temos aqui inúmeros detalhes do que seria feito no templo. E aí tem detalhes aqui mais precisos que nós vamos encontrar no capítulo 3. Capítulo 3, às vezes tem pessoas que dizem assim, seguramente vocês já ouviram, olha, não pode ter imagens, os católicos adoram imagens, Deus proíbe a construção de imagens. Puxa, então vamos para 2 Crônicas, capítulo 3, versículos 10, versículos 11, versículos 12, versículos 13, versículos 14, versículos 15, que fala aqui da presença dos anjos nas extremidades do templo, nas extremidades da Arca da Aliança. Então, aqui tem muitos detalhes sobre como seria construído o templo. Aqui eu escrevi, vamos ver se aparece a Bíblia do Padre aparece aqui, para não ficar dúvida nenhuma, eu circulei, e aqui do lado o Padre até escreve, um papelzinho aqui, não tem importância, e aqui do lado eu escrevi querubim, para não ficar dúvida nenhuma. Tá aqui escrito, e aí depois quem quiser rapidinho já vai ver que é o próximo dia que já está ali. Então, tá aqui escrito, na verdade capítulo 4 e 5 que está ali na marginal. Então tem os querubins, que aparecem de forma muito clara no templo. Mas esse capítulo 3, além dessa apologética, mostrar que já havia os querubins, tem um detalhe aqui que para mim, ele também é fundamental que nós conheçamos. Onde foi construído o templo? Em Jerusalém, Padre. Mas Jerusalém é muito grande. Qual é o local de Jerusalém? O templo foi construído no Monte Moriá. O que era o Monte Moriá? O Monte Moriá é aquele monte que ali no livro de Gênesis, se eu não me engano, ali pelo capítulo 21, Deus ele pede para Abraão levar o seu filho Isaque para o alto do monte sacrificar. Isaque sobe com Abraão, ele pergunta, pai, aqui nós temos a lenha, cadê o cordeiro? E ele diz, Deus providenciará. De repente ele coloca o filho no meio da lenha para ser sacrificado, e aí aparece um cordeiro, aparece alguém para substituir Isaque. Depois ele desce alegre com Isaque é salvo. Naquele monte que Isaque foi colocado para ser oferecido a Deus, só não foi por providência de Deus, aquele era o Monte Moriá. No local que Isaque foi colocado, foi oferecido a Deus, essa execução não teve, naquele local que Abraão estava oferecendo seu filho, foi lá naquele local que o templo foi construído. Então aqui nós temos Monte Moriá, o templo foi construído lá, a localização do templo, que é exatamente naquele mesmo local, os judeus acreditam isso, a escritura diz isso, aquele local que Abraão voluntariamente ofereceu seu filho a Deus. E aí depois, 2 Crônicas, capítulo 3, nós temos alguns detalhes da construção do templo, incluindo detalhes aqui extremamente importantes. Detalhes dizendo do Santo dos Santos e do altar. E aqui, como o padre já disse também, sobre os querubins. E aí o capítulo 4, capítulo muito pequeno, os capítulos de hoje, ninguém, para ser muito sincero, padre, 4 capítulos. São 4 capítulos, sem dúvida. Mas são capítulos muito pequenos que nós não temos muita dificuldade de ler. E aí no capítulo 4,
nós vamos ver aqui alguns últimos detalhes sobre o templo. Primeiro, os utensílios do templo. O que seria utilizado no templo? Quais seriam esses utensílios? Nós temos bacias de bronze, nós temos candelabros, nós temos altares, nós temos várias coisas que seriam utensílios do templo mesmo, que foram providenciados, que foram organizados com todo detalhe, com toda precisão, com todo cuidado para que aquele local fosse um local oferecido a Deus. E aí, por fim, aqui, por isso que nós encerramos agora no capítulo 4, apesar de na Bíblia de Jerusalém não ter nenhuma divisão com título entre o capítulo 4 e 5, o motivo de nós encerrarmos agora no capítulo 4 é que aqui encerra a construção do templo. Aqui nós temos a construção do templo. Esse capítulo, ele encerra com a descrição dos itens sagrados e a finalização do templo, enfatizando, e aqui é o essencial, enfatizando que o templo ele é grande, ele é glorioso, ele é belo, ele chama muita atenção por um motivo, e ele tem a sua centralidade na adoração e no serviço de Deus. Tudo aquilo que havia sido planejado por Davi, que foi executado por Salomão, tinha um objetivo. Qual que era esse objetivo? Esse objetivo era a glorificação, a adoração de Deus. Irmãos e irmãs, mesmo sendo muito difícil nós guardarmos muitos detalhes, para o padre também é difícil, além de ter esta linha mestra na nossa mente, nós devemos ter alguns elementos que eles devem se relacionar. O pai da promessa, aquele que Deus chamou e através dele, Deus prometeu que sairia uma grande descendência e dele seria uma descendência incontável como as areias do mar. Desse homem, de Abraão, em um determinado momento da história, ele teve 2 filhos. O primeiro foi Ismael, com a escrava, com Agar, mas o filho da promessa, Isaque, Deus disse assim, ofereça o seu filho. Foi naquele momento que Abraão se tornou o pai da fé. Ele acreditou que teria um filho na velhice. Ele foi para uma terra que Deus prometeu que ele deveria ir e de lá ele seria abençoado, mesmo já estando muito idoso. Mas possivelmente a maior oferta, o maior sacrifício que foi feito por Abraão foi oferecer o seu filho a Deus. E naquele local que foi oferecido, que hoje é Jerusalém, que está na tribo de Judá, naquele local foi construído o templo que depois seria destruído e depois seria substituído pela presença de Jesus. Então esse é o começo do segundo livro de Crônicas. Este mês, se Deus quiser, mês de maio, nós vamos terminar o livro de Crônicas, nós vamos terminar também Esdras, Neemias, e nós vamos ver também alguns livros ali importantes na história de Israel. Então, queridos irmãos e irmãs, nós encerramos assim mais um dia do nosso estudo. Amanhã nós vamos meditar os capítulos 5, 6, 7, 8 e 9. Aqui nós temos a segunda metade da vida de Salomão, capítulos de 5 a 9. Por quê? Porque hoje foi a primeira metade, até a construção do templo. Aqui Salomão ele foi impecável. E aí depois na segunda parte, capítulos 5 a 9, nós vamos começar a ver algumas falhas de Salomão. E aí nós terminamos ali no capítulo 9 com a divisão do reinado. Roboão e depois Jeroboão. Parabéns! Parabéns a você que está acompanhando até aqui. Nós estamos no dia 128, já passou muita água debaixo dessa ponte, vai passar muito mais ainda. Então aguenta firme, parabéns pela determinação, pela perseverança. Olha, nós temos que agradecer muito a Deus. Graças a Deus, todos os dias, lendo um pouco, meditando, conhecendo a Bíblia. Às vezes o padre dá um passo para trás, recorda aquilo que foi feito, mas principalmente nós vamos lendo, meditando, sem perder assim muita energia com detalhes menores, e nós vamos vendo que tudo isso, no fundo, tinha um objetivo: a preparação da vinda do Salvador, da vinda do Filho de Deus. Davi foi um grande rei, sem dúvida nenhuma. Salomão foi um grande rei, em muitos aspectos sim, um grande rei, mas o rei perfeito, o rei dos reis, era aquele que ainda estava para vir, que é Jesus de Nazaré, que é o nosso Salvador. Todo esse Antigo Testamento, que a igreja chama de tempo do Pai, era o período para preparar para o tempo do Filho, para a vinda do Salvador, para o próprio Deus que viria habitar no nosso meio. Irmãos e irmãs, essa é a história da salvação, essa é a história dos antepassados, essa é a história da Sagrada Escritura. Sagrada Escritura berçada, Sagrada Escritura organizada, Sagrada Escritura protegida, Sagrada Escritura depois espalhada no mundo todo pela única igreja fundada por Jesus. Igreja una, santa, católica
apostólica. Graças a Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, que foi definida, que foi ratificada como tendo 73 livros pela Igreja Católica. Por isso, a Bíblia, mesmo sendo palavra de Deus e muito maior do que a Igreja, a Bíblia é um fruto da Igreja. A Bíblia vem primeiro e depois com a organização, com o desenvolvimento da Igreja, através da autoridade dos papas. Papa Damaso, ano 380, Tomos Damaso, um documento oficial, vem ali a definição dos livros sagrados. Então, quando você ler a Bíblia, meditar, agradeça muito a Deus, porque a Igreja definiu os livros sagrados e durante o período mais difícil da história, quando não tinha imprensa, não tinha tantos meios materiais para a preservação dos livros, ali copistas, linha a linha, com uma pena, talvez ali em pele, na pele mesmo dos animais que tinha sido seca, ali em meios ali muito primitivos, foram copiando, e depois a Igreja, com muito zelo, foi guardando toda a Sagrada Escritura. Então, graças a Deus, da Igreja berçou a Sagrada Escritura. Irmão, irmã, vamos conhecer, vamos amar. E agora nós estamos vendo sobre o templo. Quando nós meditamos sobre o templo, nós vamos ver sobre aquele que se tornou o templo visível e pode ser adorado em qualquer lugar, não apenas no Monte Moriá, próprio Jesus, nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.